Bom, minha gente, mais uma vez, bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. E dessa vez a gente vai ver aí realmente um acumulado de idiotices de um bando de idiotas, realmente mesmo, né? Querendo realmente dizer o que você tem que fazer, sabiamente, em quatro paredes, enquanto você está com seu parceiro sexual. É isso mesmo, gente. Divirtam-se. Que carinho Deus formou. E é interessante pensar, eu consigo imaginar Deus pegando o bolinho de barro, sabe? E rolando na mão assim, para formar o pênis do homem, com toda dobrinha, com cada detalhe que ele possui, colocando ali no lugar e colocando uma parte ali no pênis do homem que é exclusivamente para o prazer, que é exatamente a base da cabeça do pênis, que está ali, é aquela preguinha, vamos dizer assim, que ela em atrito com as pregas da vagina, aquilo produz prazer no homem. Então Deus fez aquilo, aquele detalhezinho não está ali por acaso, está ali com a função de dar prazer. Mas é interessante pensar que no caso da mulher, ele fez diferente. Ele fez o órgão genital feminino, tá? Todo o canal da vagina, mas fora do canal da vagina, ele colocou exatamente o órgão chamado clitóris, que algumas pessoas, Darleide, eu não sei se você sabe, especialmente as pessoas do interior, elas chamam o clitóris de dente de alho. Não conhecia essa expressão. Elas chamam do de interior dente... do Nordeste. Sim, elas chamam de dente de alho. Por quê? Porque o clitóris, o clitóris, quando ele é irrigado o sangue, ele cresce. E quando cresce, fica exatamente no formato de um dente de alho. A Kátia, sou cristã e sempre achei que o sexo tem que ser da maneira que Deus se agrada. Mas a pergunta é, orar antes do sexo e depois também? Também, agradecendo, depois de um orgasmo... Mas, Isabel, deixa eu te perguntar, você faz isso, Isabel? Faço. É mesmo? Agradeço a Deus, sim, pela bênção depois de um orgasmo intenso, depois de uma relação sexual bem feita. A única coisa que nos resta dizer é bendito seja Deus. É impressionante. Olá, meninas! O vídeo de hoje, ele é um vídeo bastante delicado. Eu vou responder para vocês algumas dúvidas que eu tinha quando eu me converti em relação à vida sexual, tá? E como são assuntos que geram muitas polêmicas, eu vou procurar ser bem objetiva. E lembrando que se sua igreja fala que não, é melhor você obedecer a sua igreja, tá? Mas as minhas respostas aqui são de acordo com a palavra de Deus. Eu até anotei porque são muitos assuntos. Deixa eu ver aqui. Sexo anal. Não pode. Assistir filme pornô. Não pode. Sexo antes do casamento. Não pode porque é prostituição. Sexo a três ou em grupo. Não pode. Nem antes e nem depois do casamento. Sexo na rua, no carro, ou locais públicos. Olha, na Bíblia não fala sobre isso, ele fala que não pode expor a nossa nudez, né? Então, mas eu acho que não é legal, eu, Andressa, acho que não é legal, já fiz quando eu era maluca do mundo, mas hoje meu pensamento é diferente, tá? Eu não acho legal porque a mulher de Deus, ela se valoriza, ela se respeita. Então, acho que não é legal você ficar se expondo, assim, colocar em risco até de te filmarem, de fotografarem, tá? Masturbação sozinha, não pode. Só pode masturbação junto com o marido, pois aí então são preliminares, mas nunca longe do seu marido, tá bom?
sexo depois do casamento. Aí pode, mas aí tem que ser casado, tá? Casado, não ajuntado, não morando junto, tá? Que morar junto também é prostituição. Tem que ser casado, bonitinho, no papel, na igreja, tá? Aí eu até fiz um breve textinho aqui, ó. Sim, pode, sexo depois do casamento. E a mulher, ela deve sempre estar disponível para o marido. Então, minha amiga, para com isso de dor de cabeça. Se você está sem vontade, inicie, que daqui a pouco você vai estar com vontade. Relação sexual é maravilhoso, gente. Foi Deus que inventou. Mas ela tem que ser direitinho, bonitinho, dentro do quarto com o seu maridinho, tá bom? E não fica dando brecha pro diabo, negando o seu marido, porque aí você tá colocando em risco de colocar em risco a sua relação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Um assunto, nossa, agora os religiosos, eles vão me crucificar. Isso é um assunto bastante delicado daqui pra frente, tá? Aí vai da sua consciência. Lembrando que se a sua consciência diz não, respeite, diga não para sua consciência, né? E não faça. Se a sua igreja fala não, respeite a doutrina da sua igreja e diga não, tá? Mas aqui a Bíblia não é clara em relação a isso, então eu vou colocar mais a minha opinião, porque algumas coisas a minha consciência acusa e outras não. Fantasias eróticas, roupinha, né? Tô falando de roupinha. Objetos eróticos e lingerie sexy. É um assunto bastante delicado. O que eu penso? Com seu marido pode, mas cuidado. O tipo de fantasia e o tipo de objeto que você vai usar. Antes de usar, se pergunte se isso desagradaria a Deus. E a sua consciência vai te responder. Se a sua consciência não te acusar, então tudo bem. Motel, eu já fui, tá? Mas não acho legal para uma mulher de Deus. É um ambiente que tem muitos espíritos de prostituição. Escolha um hotel com banheira. Aí é legal para ir com o seu marido. Deixa eu ver aqui. Esse assunto aqui tem igrejas que não pode, tá, gente? Então, se a sua igreja diz não, é não. Mas não tem nada escrito na palavra de Deus que não pode. Não existe nada que diga assim, olha, não pode. Essa é a minha opinião, porque a minha consciência não me acusa. Sexo oral, que é a dúvida de muita gente. Na Bíblia, não tem nada que diga que não pode sexo oral. Eu não vejo nenhum problema, desde que seja com o seu marido e depois do casamento. Nunca antes do casamento, tá, gente? Não pode antes do casamento. Já para alguns religiosos é pecado, mas aí é a fé deles, pois acusa a consciência deles. Então, minha amiga, se acusar sua consciência, não faça. E não obrigue o seu companheiro a fazer também se ele não gosta, tá? Agressão física e palavrões durante a relação sexual. Até olha o texto que eu coloquei aqui. Quando eu era endemoniada, que eu era mesmo muito endemoniada, eu gostava de apanhar na relação sexual. Hoje eu jamais aceitaria isso. Sou uma princesa e só aceito ser tratada como uma princesa. Minha consciência não permite falar ou ouvir palavrão. Então, pra mim, não dá. Eu, Andressa, tá? Bebida de álcool. Para algumas pessoas é pecado, para outras não. Tô falando de álcool também, porque às vezes você tá lá, né, com seu marido, tomando, né, um vinho, comendo um queijinho, né, aquele momento mais a sós, assim, e as pessoas têm essa dúvida, se é pecado, se não é pecado beber. E isso também é muito da fé de cada um. Para alguns religiosos é pecado, vão te crucificar, né? Então evite tomar um copo de vinho ou qualquer outra bebida na frente desses religiosos, porque daí você vai estar pecando, fazendo eles pecarem, se escandalizarem, tá? Mas eu vou deixar aqui bem claro que não existe nada na Bíblia que diga que não pode beber. Olha como é que a Bíblia é clara em relação ao álcool, tá? Bebida de álcool, para algumas pessoas é pecado, para outras não. A Bíblia não existe nenhum versículo que proíba beber.
O que Deus abomina é ficar embriagado, ficar bêbado, beber muito. Isso sim é pecado. Mas se a sua consciência não te acusar, em tomar um copo de vinho ou qualquer outra bebida, uma champanhe, uma cerveja, enfim, uma bebida que você gosta, mas nada de se embriagar, tá? Tudo com equilíbrio, pois a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Lembrando que Deus nos deixa livre para fazer as nossas escolhas. Então é isso, se você quiser tomar um vinho com o seu marido, tudo bem, mas não vai se embriagar também, porque daí vai desagradar a Deus. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau. 4 perguntas me chamaram muito a atenção. Primeiro, posso usar uma fantasiazinha para apimentar o relacionamento? Segundo, posso levar minha esposa no motel? Terceiro, posso fazer sexo oral? Quarto, posso fazer sexo anal? Essas 4 perguntas, tem gente que tem muita dúvida disso. E como é que vai falar uma coisa dessa? Tem que ser eu. Tem que ser eu, Deus escolhe. Eu não queria, gente. Falei, Senhor, é um negócio difícil. Pastor Josué está aí, não é verdade? Mas não, sou eu. Vamos aí. Posso usar uma fantasia? Não tem nada que desabone a fantasia, não. Eu queria apimentar, me vestir de onça. Então se vista de onça. Ele pega a espingarda dele e vai caçar você, na verdade. Vai arrancar seu couro. Não tem nada de errado nisso. O que não pode é o desejo ser transferido para a fantasia. O desejo sempre tem que estar no corpo do cônjuge. Mas eu quero me vestir de ninja, de Batman, chicote. Esse dia uma pessoa falou comigo assim, eu tinha vontade de brincar com vela acesa, pingando em cima. Falei, é umas coisas interessantes. Cada doido com sua mania. Não sou eu que vou entender. Então, se você tem uma fantasia, posso levar minha esposa no motel? Não. Motel não é lugar de levar mulher, esposa. Por quê? É simples. 99%, se não 100%, para arredondar, ou 99,9% dos relacionamentos mantidos em motéis são extraconjugais, homossexuais, e o ambiente de um motel é totalmente demoníaco. Local de adultério, não é verdade? Local de fornicação. Você pode estar deitado numa cama agora, onde 2 horas atrás tinham 2 homens fazendo sexo. Isso é um absurdo. Então não pode. Quer levar sua mulher para algum lugar, leve para uma pousada, gaste um pouquinho de dinheiro a mais, seu pão duro. Pague um jantar para ela, depois do jantar, janta ela. É assim que funciona, é ou não? É. Então, não leve, motel não. Sexo oral, pode fazer ou não pode? Isso é um problema, gente. E eu aí falei assim, eu vou falar disso, eu tenho que achar um versículo que manda fazer. Então, postei na Bíblia. Vamos ler, ouve os outros falando, e vamos lá aprendendo. Eu não achei não. Nenhum versículo que manda fazer. Eu falei, não manda não. Falei, agora eu vou tentar achar um que manda não fazer. Aí procurei um montão também, li, também não achei não. Aí eu falei, e agora? O senhor não falou que era para fazer, mas também não falou que era para não fazer. Aí eu achei um texto interessante, de 1 Pedro capítulo 3, que diz, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, para que não sejais, rejeitadas as suas orações. E eu falei, esse negócio de, tem coisa que é eu e minha mulher, e ninguém tem nada a ver com isso. É com entendimento. Sexo oral é tu e tua esposa, campeão. É você olhar para ela e falar assim, o que você acha disso aí? Ela fala, eu boto a boca nisso aí não, meu filho.
Eu não boto a boca nisso aí, não. Eu botar a boca nisso, nem morta. Teve acordo? Então para você é proibido. Não teve acordo? Ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Agora, às vezes você fala assim, o que você achou disso aí, hein? Aí o outro fala assim, ó, eu boto a boca nisso aí. Eu boto, eu tenho coragem. Aí o outro fala assim, se você botar, eu boto também. Eu boto. Então, meu filho, toma um banho de vencedor e parte para dentro. Ninguém tem nada a ver com isso, não. Porque tem gente que vem expor suas preferências. Eu não gosto, eu digo para ninguém fazer. Eu gosto, eu digo, não estou te dando a minha. Não interessa o que eu faço com a minha mulher, só nós dois. E os anjos ao redor. É ou não é? Mas tem. É tu e tua mulher, meu irmão. Ah, irmão! Mas a boca é santa. Mas se o senhor botar a boca numa vagina, o senhor sujou a vagina. Tem mais bactéria no dente, na bochecha, na língua, do que na vagina. Se tem alguém que é santa aí. Se fosse a nível de pureza. É ou não é? Ah, irmão, mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sim, senhor, pode dar câncer de boca, pode dar herpes, pode dar prazer, pode virar o zoinho, pode dar um montão de coisa boa. Você não sabe que tipo de relacionamento a pessoa tem? Se ela é frígida, se o cara tem problemas de ereção, você não sabe. Se o cara tem problema de ejaculação precoce. Aliás, tem pomada aí de 20 reais para ejaculação precoce. Filho, pode mudar a sua história. Agora, pode fazer sexo anal? Aí não pode não. Sexo anal é sodomia. Aí não, aí também é um absurdo, né, gente? Também. Vamos, a grosso modo, me perdoa porque eu sou às vezes, tá? Mas deixa eu explicar para você o sexo anal. Imagine que isso aqui fosse um montão de bosta. Isso aqui. Esse microfone. Aí tem um buraquinho aqui que não deixa você ver as bostas. Aí você enfia seu pentinho no buraquinho e fica passando ele no meio das bostas. Você com um playground tão limpinho, tão cheirosinho, tão pertinho, para que você vai brincar na... Pois é, perguntar não ofende, então responder também não ofende, não é? E aqui está a minha resposta. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ao se posicionar de maneira condenatória às relações homossexuais, ele diz que elas são erradas porque elas são contra a natureza. Elas são contrárias à natureza. Com isso dizendo que ao fazer o homem e a mulher, Deus os criou de maneira anatomicamente correta para que tivessem relações entre si. Ele criou dispositivos no homem e na mulher, que nós chamamos de genitália, e que foram feitos exatamente para o intercurso sexual. Então, pensando dessa perspectiva, que o problema, por exemplo, com as relações homossexuais é que elas consistem num uso antinatural dos órgãos genitais, não é? Nós dizemos que o sexo anal se encaixaria nessa situação, até porque ânus não é entrada, é saída, é esgoto, é escapamento, não foi feito para isso, não foi feito para isso. Então tem várias implicações desse tipo essa modalidade de sexo, né? Mesmo o fato de que é feita entre marido e mulher não a torna por isso exatamente aceitável. Essa ideia de que casados entraram no quarto, fecharam a porta, tudo é possível, eu não penso assim. Às vezes, em nome disso, a mulher é sujeitada, ela é obrigada pelo marido, ela se sujeita a fazer coisas humilhantes para ela. Os maridos deveriam ter consideração para com a esposa e saber que esse tipo de prática, ela de fato não é uma prática natural, mas vai contra a maneira como Deus criou o homem e a mulher. Portanto, se perguntar não ofende, responder também não. E a minha resposta é exatamente essa daí. Não é entrada não, é saída, é esgoto. Bem, nós temos que considerar algumas coisas com relação a isso aí. Primeiro, o ato da masturbação envolve pensamentos.
ninguém se masturba pensando nas cataratas do Niágara, não é? Então, o tipo de pensamento que está associado com a masturbação, via de regra, é pensamento lascivo, é pensamento impuro. Geralmente se cobiça a mulher ou um homem que não é seu marido, não é sua esposa, ou seja, sempre vai envolver pensamentos impuros. E Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, teoricamente, se a masturbação pudesse ser feita sem pensamentos impuros, não haveria na Bíblia nada contra ela. Mas está muito associado. É quase que impossível dissociar a masturbação dos pensamentos e das ideias. Por isso, em tese, via de regra, sempre envolve impureza. Por isso deve ser evitado. Como as religiões encaram a punheta ou a masturbação? Essa é uma parte bacana do teu livro. Então, eu entrevistei gente de tudo quanto tipo de religião, né? E a ideia tem umas que são extremamente reprime muito, né? Acho que a Igreja Universal, essa Igreja Universal tem um serviço no site que chama Pastor Online. Então você pode entrar e se consultar com o pastor. E rapidinho é um chat que tem um pastor lá à sua disposição, né? E eu entrava e perguntava, doutor, eu posso bater punheta, né? Não sei o que. Pastor, eu posso. Você entrou várias vezes? Várias vezes, né? Às vezes não tinha o que fazer, queria me divertir um pouco. E aí eles falam, não pode, e aí tem uma preocupação muito grande com o que passa na sua cabeça, né? E aí eu falava assim, puxa, mas e se eu pedir para minha esposa, né? E tem alguns que falam assim, não, mas não pode porque o que vai passar na sua cabeça e tal, né? Daí eu falei, mas se fosse minha namorada, eu falei, mas respeito com ela, rapaz, porque a sua namorada pode ser sua esposa, sabe? Então assim, é uma coisa que não deixa de jeito nenhum, né? E aí do outro, aí a Igreja Católica também tem algumas nuances, né? Então, por exemplo, se é a renovação carismática proíbe também totalmente a masturbação, né? É mesmo? E a renovação carismática tem até uma oração que você faz antes de dormir para não ter poluição noturna. O que é a poluição noturna? Poluição noturna é quando você goza dormindo, né? Como é que você vai impedir isso? Então, é involuntário? É involuntário, e aí a oração é para que quando você goze, que a sua cabeça não esteja tendo sonhos eróticos, entendeu? Do tipo... Mas assim, é claro que algumas religiões têm esse controle, né, sobre a vida das pessoas, né, nos mínimos detalhes, né? E aí, mas na mesma religião católica, você tem, por exemplo, eu entrevistei um padre da teologia que foi da teologia da libertação, né? E a teologia da libertação, o objetivo não é controlar a sua vida dentro da sua casa, mas era fazer a revolução, entendeu? Né? Falava ali em luta de classes, tal, não sei o quê. E o padre falou para mim, olha, Duda, nunca me deram qualquer recomendação sobre... E eu continuei batendo punheta, né? Contou eu assisti aquele filme Cidade dos Anjos, que ele era tarado por uma atriz e tal, e assim, sem problema, sem nenhum trauma, né? Sem nenhuma culpa, nada. E aí, falei com o Hare Krishna, né? O Hare Krishna já começa a ser uma coisa mais neutra, por exemplo, porque eles falam, olha... É um desperdício de uma energia, né? E na poluição noturna eles acham que vem um fantasma, que é alguém que morreu e não, que continuou por aqui, e ele pode vir e sugar essa sua energia vital quando você está dormindo, né? Então que é melhor você guardar essa energia para gastar com outra pessoa para gerar uma nova vida, né? E aí o candomblé, eu falei com Umbanda, todos esses são mais tranquilos em relação a isso, né? A Umbanda, eles veem muito isso assim como você descobrir o próprio corpo, né? Eles acham positivo, eles falam assim, você pode fazer o que você quiser desde que você não respeite as outras pessoas, né? Não force ninguém a nada, né?
E o judaísmo e o islamismo? Então, o judaísmo e o islamismo, acho que eles vêm da mesma corrente monoteísta, né, da igreja cristã, que tem um pouco essa ideia de que o sêmen, o espermatozoide, não pode ser desperdiçado, né? Quer dizer que ele deve servir para fazer outra vida, né? Então você não pode jogar ele no chão, né? Não pode. Então eles ainda trazem um pouco isso, né? No islamismo, depois de você ter uma população noturna, depois você tem que tomar um banho, né? Um banho para te limpar e tudo mais, um banho ritual, uma coisa assim, né? E o mais, que na verdade assim, não é nem neutro com relação, eles acham até que é bom, é a Wicca, né? Que é a bruxaria, né? Que tem muita gente, que eles acham que eles entendem até assim, o pênis como a posição do sol, né? Então assim, o pênis que de manhã ele tá mole, começa a acordar, o pênis ereto é o sol do meio-dia, e depois até algumas coisas que usavam o sêmen em alguns rituais, algumas coisas assim, né? Então assim, você vê que tem do super positivo e estimular até, e o super negativo, né? Que foi uma apuração interessante de fazer. Espiritismo é tranquilo também, não tem problema. É verdade que homens muçulmanos podem se casar com mulheres de outras religiões, mas mulheres muçulmanas só podem se casar com muçulmanos? É verdade. Como é que eu vou casar com Henrique Iglesias? O homem pode se casar com qualquer moça que seja do povo do livro, ou seja, uma mulher cristã, judia ou muçulmana. Agora, a mulher... Mas recentemente, na Tunísia, se não me engano, esse mês agora, passado, foi passada uma lei que permite mulheres tunísias a se casarem com homens de outra religião. Estamos sim. Mas na maioria das vezes, se ela quer se casar com um homem que não seja muçulmano, o homem tem que se converter para casar com ela. Apesar de algumas culturas, de alguns países, falar sobre a sexualidade dentro de um casamento seja ainda um tabu, o que não deveria ser, já que esse assunto, na época do profeta, era discutido abertamente, não deveria existir vergonha nos assuntos da religião. Existe sim, ainda em muitas culturas de alguns países, essa falta de comunicação, principalmente entre o pai e os filhos, ou seja, nós temos que passar todo esse conhecimento para os nossos filhos, e muitos pais eles não passam. E acontecendo isso, muitos homens machistas, eles querem passar por cima dos direitos das mulheres, entendeu? Acreditando eles que só eles têm certos direitos. Infelizmente, acabamos vendo esses casos que acontecem em países como Bangladesh, Índia, Paquistão e tantos outros países árabes também, de homens que são uns brutos e animais. Como eu falei no vídeo anterior, né, da introdução, o Islã não proíbe tantas coisas assim como as pessoas imaginam na área de relação sexual. O que proíbe basicamente é o sexo fora do casamento, seja antes do casamento ou uma pessoa casada ter relação sexual com outra pessoa que não seja o seu marido ou sua esposa. O sexo durante o período menstrual, o sexo durante o período pós-parto, e tem que se respeitar o período de resguardo, e o sexo anal. Sexo oral. No Islã, o sexo oral é permitido, ao contrário de outras religiões, desde que não coloque o outro em posição humilhante e desde que não se engula nenhum resíduo. Mas é permitido. Assim como também a masturbação entre o marido e a esposa. Por exemplo, no período menstrual,
a mulher não pode praticar o sexo, né, tipo, normal, no caso, vaginal. Porém, se pode fazer outras coisas, pode fazer carícias, pode fazer todo o que é permitido. Existem hadiths, inclusive, que uma esposa do profeta narra que ela estava deitada com o profeta e chegou a menstruação dela e ela ia se levantar para sair de perto dele e ele mandou que ela continuasse lá. Ou seja, não existe... A menstruação não é algo, tipo, nojento dentro da religião. É simplesmente o sexo vaginal que não é permitido naquele momento. Porém, apesar de alguns estudiosos não ter muito, assim, divergirem em um consenso, a mulher que sofre de, por exemplo, hemorragias, né? Ela pode sim, após o período que seria o período da menstruação normal, passando desse período, ela pode sim manter relação sexual, mesmo que esteja sangrando, porque não é considerado uma menstruação. Então, ela simplesmente pode manter a relação sexual, apesar de alguns estudiosos divergirem sobre o assunto. Uma outra proibição também é ver uma outra pessoa, mesmo que seja do mesmo sexo, nua, sem um motivo. Por exemplo, uma mulher que ela vai ter um filho. Lógico que vai o médico ver ela nua, né? Não tem como. Então, tipo, ou em questão de saúde e tudo mais, é permitido e tudo bem. Porém, em outras ocasiões não se deve. Nem mesmo a mãe ou o pai ver o filho, ou a mãe ver a filha. Isso é exclusivo para a intimidade do casal. Ou seja, a mulher só se mostra ao homem e o homem só se mostra à sua esposa. E após uma curiosidade, né, para as pessoas que não são muçulmanas, mas que todo muçulmano sabe, ou deveria saber, no mínimo, é que após a relação sexual, o casal ele deve tomar banho, ou seja, deve fazer a purificação. E é um banho completo, da cabeça aos pés. A pessoa entra, lava as mãos, lava as partes íntimas, molha a cabeça 3 vezes e depois molha todo o corpo. E faz o wudu, né, a ablução no final. Que é a mesma ablução que a gente faz antes de fazer nossa oração, né? Que lava as mãos, o antebraço, o rosto, a boca, o nariz e tudo mais. Então, isso é um dever após a relação sexual. E também é indicado que, por exemplo, em uma noite, se o casal manteve uma relação sexual, eles, né, terminaram, é indicado tomar banho antes de ter uma outra relação sexual. Porque isso ajuda a, como é que eu posso dizer? Revigorar as forças, podemos dizer assim. Então, como podemos ver, no Islã não tem tantos tabus como as pessoas imaginam. E nós, mulheres, não somos escravas sexuais dos nossos maridos. E muito menos temos nossa sexualidade oprimida. Porém, culturas de alguns países fazem isso com mulheres. A religião não, mas a cultura de alguns países sim. E esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Durante a história da humanidade, a poligamia foi uma prática amplamente usada devido à diferença de proporção entre homens e mulheres. Isso ocorreu principalmente por conta das guerras. Muitas vezes o marido morria na guerra e deixava a esposa viúva com não sei quantos filhos. Então outro homem se oferecia para se casar com ela para não deixar que ela e seus filhos morram de fome. Porque as mulheres não eram independentes, elas precisavam de algum homem para se sustentar e sustentar os filhos. Depois de um tempo, essa prática foi abolida, principalmente
principalmente no Ocidente, por conta do cristianismo que prega relacionamentos monogâmicos. O Alcorão não condena essa prática porque era algo muito comum no Oriente Médio. Até mesmo o profeta Muhammad teve várias esposas depois da morte da Khadija, que foi a sua primeira. O Alcorão permite a poliginia, onde o homem se casa com mais de uma mulher, e condena a poliandria, que é a prática inversa, onde a mulher se casa com mais de um homem. Tudo isso porque na época tinha muito mais mulheres do que homens, então era difícil encontrar vários homens para se casar com a mesma mulher. E também porque se a mulher se casasse com 4 homens, ela não saberia de quem era o filho, e assim complicaria a descendência da família. Vale lembrar que na época não existiam recursos tecnológicos como atualmente, como por exemplo o teste de DNA. O Islã tolera que o homem se case com até 4 mulheres, contanto que as trate de maneira igual sem qualquer distinção. Tolera, porque não é o ideal. O Islã tolera justamente por causa do contexto histórico por trás disso. E atualmente não há motivos para que essa prática seja aceitável. Além disso, a primeira mulher também tem que concordar. Se ela não quiser que seu marido se case com mais outra, ela tem o direito de vetar. Ela pode exigir isso no dote que é feito antes do casamento, que eu expliquei no vídeo do noivado. E para que a poligamia seja tolerada, deve haver um motivo. Como, por exemplo, tem casos em que a mulher não pode ter filhos. Então ela acaba aceitando que seu marido se case com outra para que ele consiga ter filhos sem que esteja atraindo ou pecando. Esse é um caso, por exemplo, em que a poligamia é aceita, mas vale lembrar que é preciso do consentimento da mulher para valer a segunda união. Se ela não aceitar, a outra mulher seria uma amante e o homem estaria pecando. Bom, como vocês podem ver, existem limitações. É claro que não tem como amar as 4 da mesma forma, mas elas devem ser tratadas da mesma maneira, e é muito difícil tratar as 4 mulheres igualmente. Além disso, é preciso ter muito dinheiro para sustentar as 4 mulheres e os filhos que tiver com cada uma da mesma forma. Essa prática já se tornou muito rara na maioria dos países árabes. Já não é algo normal, é algo mal visto pela sociedade. Ainda mais agora que as mulheres estão conquistando seus direitos e não estão mais submissas como antigamente. Hoje em dia as mulheres podem estudar e trabalhar. E espero que um dia as mulheres possam receber os mesmos salários que um homem e os mesmos direitos também. Por isso, mesmo que haja guerras, as mulheres conseguirão se sustentar e sustentar a seus filhos. E os homens não vão precisar se casar com várias para não deixá-las morrer de fome. Então, neste caso, poderíamos considerar até mesmo que o céu é o limite para aquilo que um casal pode fazer entre as 4 paredes. O ato sexual ele deve ser feito de um comum acordo entre ambos os dois, desde que os dois estejam dispostos a fazer determinada prática sexual, mas isto não tem uma limitação específica no judaísmo. No entanto, existem algumas pequenas proibições, como por exemplo, referentes ao intelecto do homem, em que um homem ele não pode ter uma relação sexual com a sua esposa, independente da forma com que ela seja feita, se o homem estiver pensando em uma outra mulher. É impressionante. E isso nós encontramos ali mesmo nesse mesmo tratado de Nedarim 20b. E isso é interessante porque os judeus eles consideram, tradicionalmente, de que se um homem tem uma relação sexual com a sua esposa, e ao mesmo tempo que ele está tendo essa relação, ele está pensando numa outra mulher, é considerado até mesmo que seus filhos seriam de forma semelhante a bastardos, o que nos dá um indício claro de que a relação sexual no judaísmo ela não é apenas um ato físico, mas sim é um ato que envolve um profundo sentimento entre os dois. Então é como se diz realmente, é um ato de profundo amor, é como se os dois realmente estivessem fazendo amor entre si e não apenas um ato puramente físico. Aqui talvez possam surgir ainda algumas dúvidas de vocês sobre condutas sexuais no judaísmo por conta de existirem alguns livros escritos rabínicos
como por exemplo o Kitzur Shulchan Aruch, da editora Mayanot, que traz diversas regras de conduta sexual, como por exemplo permitindo apenas que seja feito com a posição do missionário, ou ainda também somente com as luzes totalmente apagadas, que são regras de conduta que, diga-se de passagem, um tanto chatas e broxantes, mas que aqui deve-se salientar que elas não são a lei no judaísmo. A lei judaica ela é bastante clara, tanto é que nesse mesmo tratado talmúdico de Nedarim, existiam alguns rabinos já nessa época que tentavam impor certas regras de conduta sexual para o casal, e os rabinos eram totalmente contrários a estas regras. Isto são apenas costumes que surgiram em determinadas comunidades, mas a lei judaica é uma só, e a lei diz que o sexo deve ser feito de forma livre com aquilo que o casal realmente quiser fazer. Então aqui deve-se buscar a forma que para ambos possa tornar o sexo mais prazeroso. Aqui também outras dúvidas que talvez surjam da parte de vocês é com relação ao uso de preservativos, se isso não significaria o ato de desperdiçar sêmen em vão, ou ainda também aquilo que é considerado como o coito interrompido. E aqui a resposta é um absoluto não. Não é proibido no judaísmo. Isto também é permitido durante a relação sexual.